Irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Reginaldo Botelho. Eu sei que a minha voz está assim meia não boa. Estou com alguma irritação na garganta, mas isto não nos impede de estarmos aqui a meditarmos na palavra de Deus. Amém? A propósito, já está inscrito aqui no nosso canal? Se ainda não está inscrito aqui no nosso canal, subscreva-se já e ativa o sininho que está a aparecer aqui em cima para receber as notificações, ou seja, vai estar a receber todas as publicações. Sempre que o apóstolo estar aqui publicar algumas matérias, tu vais receber, ok? Então, faça já a tua subscrição e ativa o sininho. E se deseja conversar com o apóstolo, é simples, está a ver aqui abaixo, nesse rodapé, tem aí o meu contacto, tem os dois contactos da Unitel e Africell. Tu poderás ligar então e eu poderei conversar contigo, não importando qualquer hora e a qualquer momento, ok? Consegue me ouvir? Muito bem. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, mas antes eu queria dizer, recorda deste livro, O Grande Conflito? Grande Conflito, exato. Eu conversei com o gênio das ruas, ele que fez um turnê nas províncias a nível nacional, distribuindo o livro Grande Conflito, e foi uma festa muito grande para o céu alegrou-se porque muitas pessoas converteram-se por meio do livro O Grande Conflito que os gênios distribuiu. Conversei com ele e dentro em breve então poderemos ter o gênio no podcast Teologia no Ar. Amém? Você que gosta de acompanhar o gênio, então poderás tê-lo no programa Teologia no Ar, onde eu, Apóstolo Naldo, estarei a entrevistá-lo ou conversar com ele. Não é? Será uma conversa maravilhosa, porque é uma pessoa que entregou a sua vida a Deus e tem vivido para servir a Deus. Bem, hoje nosso tema está relacionado com um assunto que muitas pessoas fazem uso, mas não procuram saber o porquê que fazem uso desse instrumento. Hoje é muito fácil alguém ver alguém fazer algo e querer imitar, querer seguir, mas ele não nem sequer buscar os motivos pelo qual esse seu influenciador faz uso daquelas mesmas ferramentas. Hoje aparece alguém com vestido de vermelho, preto, e aí vamos achar que é normal, vamos querer também imitá-lo, mas ele talvez está a seguir um ritual, está a seguir uma orientação diabólica, talvez ele está a seguir uma orientação que lhe dão lá no outro lado em que ele pertence. E você, como um indivíduo que não sabe, vais querer também simplesmente imitar porque gostas que ele veste vermelho e preto, gostas que o teu ídolo veste roupas de caveiras. Então é importante tudo que a gente fazer o uso, buscarmos saber o significado, ok? E nós vamos saber hoje se a cruz realmente é um símbolo do cristianismo. Nós queremos saber, afinal de contas, nós temos visto muitas igrejas usar cruz e nós nem sabemos o significado. Eu sei que vocês também estão aí e nunca procuraste saber, só te incutiram na mente, te formataram o cérebro de que a cruz é símbolo de Cristo. Mas será mesmo que é símbolo de Cristo? Nós temos visto a Igreja Católica tem várias cruzes, mas é diversas cruzes, que cada cruz com a sua explicação, e a pessoa se pergunta, será mesmo que a cruz é símbolo de Cristo? Nós queremos saber isto hoje, ok? Mas não se esqueça, precisas se inscrever aqui no canal Reginaldo Botelho e também me ajudares a partilhar essas mensagens e subscreveres mesmo também para mais pessoas assistirem os nossos vídeos e mais pessoas também terem uma mente mais sã, mais aberta, ok? Precisamos ajudar aqueles que fazem muitas vezes uso de certas coisas sem terem o conhecimento. Então é importante recordar, para os romanos a cruz ou a crucifixação, esta é a origem, ok? Era um instrumento de execução brutal e humilhante, reservado aos piores inimigos, escravos ou mesmo pessoas criminosas que infringiam a lei romana. Então a cruz era isto, era um instrumento para se executar todos aqueles que eram piores criminosos, escravos e inimigos do Estado. Então só mesmo falar já sobre a cruz
publicamente, já gerava medo na mentalidade do povo, do cidadão romano, porque sabiam que cruz não era uma coisa boa, era algo maligno, era algo satânico, era algo que não trazia boas lembranças, bom pensamento, boas lições, porque as pessoas sabiam para que efeito foi inventado a cruz e qual era a sua finalidade. Então, pensar na cruz para a mentalidade romana era algo ofensivo, que era algo ofensivo. Então, a cruz era um objeto, desta feita, a cruz tornou-se um objeto de maldição, um objeto de tortura, de execução, usado pelos romanos para expor publicamente, de forma humilhante, os executados e aterrorizar as pessoas. Eles ficavam com medo. Quando eles falavam, olha, vais na cruz, já fala, epa, aí não dá certo, vou perder a vida. Então as pessoas tinham esse medo, porque sabiam que a cruz não era uma coisa boa. Os romanos eram muito pesados, um povo extremamente satânico. Eles, na altura, governavam todo Israel, todo Jerusalém, e toda a terra, houve um período, tal como Nabucodonosor teve um período de glória sobre a terra, os romanos também já tiveram um período assim, e eles matavam todos aqueles criminosos, escravos, ou então inimigos que infringiam as leis deles, a lei do Estado. Eles eram pessoas muito cruéis. E a cruz foi inventada para matar essas pessoas de forma mais humilhante, pessoas que não mereciam morrer de forma digna, tinham que morrer daquele jeito. E eles inventaram vários tipos de cruz, cruz com diferentes formatos e diferentes significados, ok? Como por exemplo temos aqui a cruz latina, a cruz grega, a cruz de Malta, a cruz de Celta, a cruz de Salomão, a cruz ortodoxa, a cruz peitoral, a cruz de São Tomé, a cruz patriarcal, a cruz de tal. Quer dizer, existiam vários tipos de cruzes, mas os significados eram sempre diabólicos. Cada cruz tinha um significado diferente, mas eram instrumentos de execução sumária, execução brutal. Era algo detestável. Matar alguém na cruz era algo extremamente precário, pecaminoso, era algo mesmo ruim. Então, não é só pelo significado, só pelo que nós estamos a acabar de ouvir aqui, já conseguimos perceber que a cruz não fazia parte do cristianismo. Não os patriarcas e profetas, os servos de Deus que inventaram a cruz, não, foram inimigos da fé de Cristo, foram inimigos da luz, foram inimigos da Bíblia, foram inimigos de Jesus, que inventaram isto para matar de forma humilhante todos aqueles que tentavam se opor aos deuses dos romanos, que tentavam falar contrário às leis, contrário aos deuses, aqueles que eram inimigos, que eram escravos, aqueles que eles achavam que deveriam ser mortos, quando na verdade se não aceitavam, né? Calar quanto a algumas questões absurdas que eram colocadas pelos romanos. Então a pergunta que queremos fazer quando é que os cristãos começaram a usar a cruz? É importante recordar que os cristãos começaram a usar a cruz, isto no segundo século, ok? No segundo século, a partir do segundo século, é que os cristãos começaram a usar a cruz. Isto após o reconhecimento do cristianismo pelo Império Romano no século IV. Então, quando o Império Romano reconheceu o cristianismo no século IV, aí a cruz começou a ser usada como um símbolo do cristianismo. Isto é absurdo. Isto prova claramente que os primeiros cristãos, né, nem próprio Jesus usaram a cruz como um símbolo proeminente do cristianismo, ok? Isto prova que não vem de Deus, nem os primeiros cristãos, discípulos, apóstolos, eles não usaram esse símbolo absurdo. E hoje muitas igrejas usam por aí fora, e muitos não têm conhecimento, mas a Igreja Católica tem conhecimento do porquê que eles usam aquelas cruzes todas, até porque a Igreja Católica origina-se da Igreja de Roma, ok? Do Império Romano, ok? E foram eles que inventaram essas cruzes todas de forma brutal,
instrumentos malignos para matar de forma horrenda, de forma mais cruel, aqueles que tentavam se opor aos seus ensinos malignos, ok? É muito importante que vocês saibam desta verdade. Isso é uma pura verdade, essa história que eu estou aqui a passar, ok? E o que é que a cruz representa no satanismo? No satanismo, a cruz invertida, por exemplo, você já viu nos filmes, nos videoclipes, cruz invertida, ela significa representação de demônios, que eles estão a invocar demônios, Satanás, diabo. E já a cruz vertida, ela representa a derrota de Cristo. Então, quando uma pessoa usa, os satanistas quando usam a cruz, eles estão a dizer que nós matamos o vosso rei dos reis, matamos aquele que supostamente dizia ser filho de Deus, o salvador do mundo. Então, eles usam nesta perspectiva, ok? Então, usar a cruz é a mesma coisa que usar uma gravata que alguém que você amou talvez usou para se enforcar. Você acha que vai te trazer boas lembranças? Vai te trazer boa memória? Imagina você usar uma gravata que o teu pai ou alguma pessoa que você amava usou para se enforcar. Qual é a lembrança? Qual é o pensamento positivo? O que é que vai te trazer de alegria quando pegares esse instrumento? Claramente que nada. Mas o satanismo usa e usam cada vez mais para dizer que nós fizemos aquilo que deveria ser feito. Nós matamos o vosso rei. Então não podemos usar as coisas sem termos o conhecimento, ok? Eu estou a fazer este vídeo não para poder criticar as igrejas, mas para expor claramente a verdade. A verdade é verdade e a verdade não se negocia, ok? É uma pura realidade que o cristianismo não tem a cruz, nem foi orientado por Cristo, nem por os apóstolos, nem por nenhum servo de Deus como um símbolo de Cristo, ok? Pelo contrário, é um elemento que foi usado para matar de forma humilhante aquele que nem merecia morrer como um ladrão, como um criminoso, como um escravo, até porque Cristo não se encaixa, né, dentre essas pessoas aí que eles supostamente diziam que mereciam morrer na cruz, ok? Então precisamos ter cuidado. Ao usarmos a cruz, estamos a querer fazer a mesma coisa. Agora, aqueles que usam, nem todo mundo que usa a cruz talvez tenha esse significado, tenha o conhecimento deste significado. O que significa que você precisa partilhar este vídeo com outras pessoas, para que eles saibam que a cruz não é o que eles têm pensado, mas que a cruz é um elemento diabólico, satânico. Então, muitas igrejas, quando usam de forma consciente, eles sabem que estão a usar para humilharem, para rirem na cara de Cristo, de que foi eles que mataram de forma horrenda o nosso Salvador. Mas existem uns que usam de forma vulgar, porque não têm conhecimento, e outros continuam a usar por causa da ignorância. Então, usar um brinco de cruz, meter uma tatuagem de cruz, meter roupa de cruz, não significa que você é mais cristão do que o outro. Então, o símbolo de cruz não significa absolutamente nada, mas significa que tu estás feliz com a morte de Cristo, que na verdade não deveria estar feliz. Ok? Partilhe esta mensagem, paz e vida eterna para si e sua família. Muito obrigado por estar aí 13 minutos a ouvir esta mensagem. Muito obrigado mesmo. Fique com o Salmo, capítulo 34. Faça a leitura deste salmo, é muito forte, gosto muito. Deus te abençoe. Ok? Subscreva-se no canal, ative este sininho que está a aparecer aqui em cima. Qualquer coisa pode ligar no aposto. Obrigado, Deus te abençoe.